Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós vamos falar de mais um sola gratia, somente a graça. Como eu venho falando dos solas, dos 5 solas que são a base da reforma protestante. Bem, sola gratia. Resumindo, qual o significado desse sola? Somente a graça, porque somos salvos pela graça de Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso não é mérito nosso. Parece ser algo bem simples, algo que já tem entrado na nossa mente, mas será que de fato a gente aprendeu sobre isso? Porque o que mais nós vemos na atualidade é um povo, em sua maioria, que vai para a igreja e acredita que Deus é obrigado a curar, que Deus é obrigado a libertar, que Deus é obrigado a abrir uma porta de emprego onde a qual dizem que ai de quem tocar em mim, porque eu sou ungido do Senhor, porque eu sou um obreiro do Senhor, porque eu sou um pastor e eu que estou certo e ponto final, porque eu canto, porque eu prego, porque eu evangelismo, porque eu. E Cristo está onde nisso? E a graça de Deus está onde nisso? Queridos, se eu e você tivemos acesso a essa salvação, foi através de Cristo Jesus, e isso não é mérito nosso, é todo mérito de Cristo. Glória a Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque Deus enviou o Filho dele para morrer lá numa cruz, sem ter pecado, sem ter metido, sem ter feito o que era errado, que aquela cruz era para mim e era para vocês, mas nós fomos escolhidos pela misericórdia de Deus para ter acesso a esse evangelho. Vamos começar meditando aqui na palavra de Deus? Eu vou te provar que a salvação é um dom de Deus e não é mérito seu nem mérito meu. Se você abrir as escrituras aí, em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14 e o 23. Vamos ver aí o que é que diz o versículo 14 de Romanos 6. 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Primeiro, a graça, ela não gera uma falsa religiosidade. Ela não gera uma religiosidade, ela não gera um fingimento. Quem é alcançado pela graça de Cristo Jesus, como diz aqui nesse versículo, o pecado não tem domínio sobre ele. É por isso que não podemos dizer que perdemos a salvação. Porque quem é salvo recebeu um dom de Deus e vai procurar andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a graça de Deus. No versículo 23 do mesmo capítulo 6 de Romanos, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que passagem linda! Nós estávamos mortos pelo pecado, pelas transgressões, pela mentira, pelo engano, pela escuridão. Mas surgiu uma luz, chamada Jesus Cristo, que entrou no nosso caminho através da graça. Deus olha para a humanidade, olha para a terra e não vê um justo sequer, ninguém que possa transformar a humanidade, tirar o homem e a mulher do lamaçal do pecado. Aí eu vou enviar meu filho. Eu vou enviar aquele que é a vida, aquele que estava comigo lá no início da criação, quando eu criei todas as coisas, inclusive o homem, à minha imagem e semelhança. Eu vou enviar o meu filho e vou dar de presente, de graça, a salvação a essas pessoas. E eu não estou dizendo aqui porque você recebeu essa graça que você vai viver de qualquer maneira. Não. Porque essa graça, ela gera
transformação de vida. Exemplo disso, os discípulos. Exemplo disso, Saulo de Tarso se converteu. Paulo, o que era, como eu já falei em outros vídeos, perseguidor, passou a se tornar perseguido por amor a esse evangelho. E Paulo não pregava por bens materiais não, viu? Paulo pregava por amor ao evangelho. Muitas vezes ele mesmo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele sempre frisava bem que ele pregava o evangelho por amor à graça, por amor ao Cristo, por amor à verdade. E não para receber a ajuda dos irmãos. Os irmãos que ajudavam a Paulo era porque queria, não porque Paulo ia lá pedir algo para pregar o evangelho, diferente de hoje. Muitas pessoas acham que tem mérito, que pode, que é o cara, que faz isso, que faz aquilo. Não. A nossa vida, o nosso eu, tudo tem que ser entregue a Deus. Tudo pertence a Ele. É por isso que a nossa vida tem que ser para fazer a vontade de Deus. Porque até isso, nós estamos aqui até o dia e a hora que Deus quiser. Então não esqueça disso, a salvação é um dom de Deus e foi de graça. A gente não foi mérito nosso. A gente não pôde fazer nada daquele jeitinho brasileiro para conquistar a salvação. Vamos ver o que diz em Salmos, Salmos de número 6 e o versículo de número 4. Salmos de número 6 e o versículo de número 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Em outras traduções, pela tua benevolência. Em outras traduções, pela tua misericórdia. Salva-me pela tua misericórdia, pela tua graça. Quem nos socorre nos momentos maiores de aflição? Deus. Quem te vê quando tu está no teu quarto chorando sozinho? Deus. Quando tu está sorrindo, mas por dentro tu está triste, quem é que vê? Deus. Quando o teu pastor não está presente, quem é que vê tuas atitudes? Deus. Quando você está triste, quem te consola? Deus. Quando você está com raiva, quem te acalma? Deus. Tudo provém do Senhor, até o teu fôlego de vida. Então não esqueça, não há mérito. Não há mérito para se conseguir a salvação. E nós vemos isso, que foi um dos pontos que fez surgir a Reforma Protestante, foi quando Lutero viu que a Igreja Católica estava vendendo indulgências, onde você tinha que pagar para o seu pecado ser perdoado, para você ter acesso à salvação. Totalmente antibíblico, não existe isso. Aquele que busca a Deus verdadeiramente, aquele que foi alcançado por essa graça, por esse dom gratuito, ele tem transformação de vida, ele é regenerado, ele procura andar em santidade. O que foi que mais desagradou ao Senhor Jesus? Os fariseus, aqueles que mataram Cristo, que perseguiram Cristo, que tinham raiva de Cristo. Por quê? Porque Cristo falou muitas vezes para os fariseus, para os saduceus: vocês são hipócritas, vocês me adoram com os lábios, mas estão longe de mim, porque eles não tinham conhecido o mistério que é a graça. A salvação é só através da graça. Não tem outras vidas, não tem reencarnação, não tem nada disso. O que tem depois da morte é a vida eterna. E essa vida eterna vem só através de Cristo Jesus. Não vem de nós, é um dom de Deus. Você lembra o que eu li no outro vídeo? Nós estávamos mortos em delitos, em pecados. Os nossos atos mais justos são como o trapo de imundícias. Ou seja, a gente não vale nada se não for Cristo na nossa vida. Não sei por que tem tanta pessoa que se acha, tanta coisa, que acha que vai para o céu. Não, querido. Não. Se eu e você
não estivermos debaixo da graça de Deus, desse presente de Deus, nós não vamos para o céu. Que você possa buscar ao Senhor, que você possa reconhecer que a graça dele te basta. Não é cargo, não é dinheiro, não é arrastar multidões, não é ser conhecido aqui na terra. A graça dele te basta. É a graça dele que vai te levar ao céu. É a graça de Deus, através de Cristo, lá na cruz, que vai fazer tu ter a vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, para que juntos nós possamos continuar aprendendo acerca da palavra de Deus. Que Cristo te abençoe, graça e paz a todos.